Você vai assistir agora a gravação do encontro que aconteceu no dia 18 de novembro de 2023. Nós separamos a sessão 9 do capítulo 15 do livro Texto de um Curso em Milagres e exploramos algumas coisas dessa sessão, mas também conversamos sobre vários outros assuntos, sempre no sentido de mostrar como que um curso em milagres nos ajuda a ver, a perceber este mundo. Nós esperamos que seja útil para você e se for, por favor, ajuda a gente a espalhar essa mensagem, dando um joinha para nós, fazendo um comentário, se inscrevendo no canal. Nós agradecemos muitíssimo. Então, olá todo mundo. A gente está começando mais um encontro para conversar sobre um curso em milagres. Muito obrigada por vocês que estão aqui comigo, muito obrigada por vocês que depois vão assistir a gente, certo? Hoje nós separamos, né, um trecho, aliás, foi um pedido, nós separamos o trechinho seguinte. No capítulo 15, né, a sessão é a 9, o instante santo é a atração de Deus. Então, eu não sei se alguém leu, se alguém gostaria de começar, de falar alguma coisa. Se não, eu tenho umas anotações aqui, tá? Mas é sempre bom quando vocês trocam comigo, porque isso ajuda todo mundo que vai assistir a gente depois, tá? Bom, então começo eu, ok? Vamos lá. Essa sessão, meninos, essa sessão ela é inteira, meio que radical, assim, sabe? Dentro da metafísica, dentro do cerne, né, da metafísica do curso, ou filosofia, tá bom? Quem não gosta dessa palavra é a mesma coisa, da mensagem do curso, tá? Ele fala aqui, não é exatamente, como fala? Exposto, né? Não é exatamente literal, mas ele fala que ele mostra aqui para gente que todo o poder da mente é nosso, que o nosso poder é enorme, porque é igual ao de Deus, porque vem de Deus, ok? Então ele está dizendo assim, ó, no instante santo, vou lembrar para falar para vocês o seguinte. O curso, ele fala no instante santo de duas formas, certo? Ele fala assim, ó, primeiro, ele descreve o instante santo como uma suspensão do julgamento, como aceitação do milagre, tá? Então, instante santo e milagre vai ser a mesma coisa. E depois, ele descreve como ele está falando aqui nessa sessão. O instante santo é aquele instante onde a gente vai estar pronto para aceitar Deus como ele é, como tudo, sabe? Como tudo que é real. Então, nessa sessão, ele está descrevendo isso, certo? A segunda forma dele falar do instante santo. Como a gente já falou várias vezes, né? O autor do curso, ele pensa que a gente já sabe do que ele está falando, tá? Ele pensa assim, não, eu estou falando um negócio que você já sabe. Então, às vezes, a gente fica meio, uai, como assim? Né? Como assim? Então, veja, aqui no parágrafo 1, ele tem assim, ó, esse deslocamento na sentença 2, esse deslocamento para a visão que é realizado no instante santo. Depois, na sentença 3, ele fala assim, ó, é necessário que aprendas exatamente o que esse deslocamento acarreta, de forma que venhas estar disposto a fazer com que seja permanente. Olha só, o deslocamento, que é assim, deslocamento da visão no instante santo, né, no instante em que a gente vai aceitar que só Deus é real, nós vamos deixar de ver corpos, nós vamos deixar de valorizar ou de investir num mundo de corpos. Mas isso tem que ser necessariamente, como disse a Ju, devagar, tá bom? Por isso que a gente vai aceitando o instante santo, na outra forma dele falar, né? Que suspende o julgamento. Só que para a gente fazer isso, todo o arsenal do curso tem que estar, todo o arsenal da mensagem tem que estar junto. Porque, veja, eu não posso negar que esse mundo é muito real para mim, porque senão eu não vou a lugar nenhum.
tá? Então, ele é real. Mas a hora que eu começo a perder o medo de examinar a minha mente, de ver o que está acontecendo ali dentro, o que acontece, né, de verdade? Eu percebo que quando eu estou julgando condenativamente alguém ou alguma coisa, esse momento ou essa coisa traz uma sensação ruim. Então, dentro como fala, dessa percepção, né, de que eu não estou me sentindo bem, é a partir daí que eu vou começar a lembrar que eu tenho outro professor e que esse professor pode me fazer ver, assim, traz uma percepção diferente e eu posso aceitar a percepção dele nesse momento. Tá? Então, tudo vai acontecendo ao mesmo tempo. Nós vamos aceitando essa mensagem como um todo, ok? E devagar, tá? Sempre, lembrando sempre que o aprendizado, ele é muito mais rápido quando a gente faz com gentileza, quando a gente consegue ser gentil com a gente, tá? Porque forçar uma barra com a gente é dar realidade para aquilo que a gente acha que não pode, não pode, não pode. Então, quando você aceita e fala, bom, o que eu vou fazer? Eu sou um estudante mesmo, sabe? Então tá, fiquei aqui, ó, condenei de novo, sabe? Condenei outra vez. Aí falei, quer ver uma coisa bem assim, ó, posso dar um exemplo bem assim, né? Por exemplo, não gosto do Gustavo porque o Gustavo é emburrado. Né? Quem conhece o Gustavo sabe exatamente que ele é o contrário, né? Então, assim, todo mundo é apaixonado pelo Gustavo, sabe? Porque esse bom humor, essa coisa. Mas eu acho que ele é emburrado. E aí eu olho para dentro e fico lembrando, né, que nossa, pensar isso do Gustavo me faz um mal, sabe? Não é gostoso. Então eu penso, bom, com quem que eu tô? Né? Eu tô com o ego ou eu estou com o Espírito Santo? Aí eu começo aí a ficar mais esperta e a saber que eu posso escolher de outra forma, a saber que eu posso escolher o outro professor, tá? Então, o que ele está dizendo aqui é, é deixa eu só voltar lá, eu estou no PDF, tá? Se alguém precisar falar, por favor, desmuta. Então, o curso, o autor do curso, ele vai trazendo todas essas minhocaiadas que estão escondidas, né, na gente aqui, vai trazendo para frente, vai trazendo para a consciência, e aí, a hora que ele traz isso para a consciência, ele vai nos convencendo aos poucos que isso é muito gostoso, que está olhando para as outras pessoas sem exatamente ver os corpos ou aquilo que os corpos delas estão trazendo para a gente, né? A nossa percepção delas. Então a gente vai abrindo mão, sabe? Falando daí, né? E daí. E tudo tem que estar junto, porque nesse momento a gente também vai lembrando que nós temos tudo. A gente tem tudo. Por quê? Porque o que a gente percebe ali em alguém tem que estar refletindo o nosso próprio conteúdo. Não necessariamente como uma relação de espelho, que a gente já conversou, mas na potencialidade, tá? Na potencialidade de eu ter a mesma coisa que essa pessoa que eu tô vendo, ok? E aí, o autor do curso vai convencendo a gente que olhar para tudo com o instante santo presente nas nossas mentes, esse olhar vai trazendo uma coisa gostosa para nós, tá? E isso ele chama também de perdão. Aí, o perdão é o desmanche que eu tinha, da percepção que eu tenho de qualquer coisa que não está me fazendo bem. Por quê? O que não estiver me fazendo bem, eu estou junto com o ego, tá? Lembrando que, né, o tomador de decisões, que é o tomador que é a parte da mente que tem o livre-arbítrio, que pode escolher entre um professor e outro, né? Então, essa parte, ela não pensa nada sozinha, ela não fala nada sozinha, ela não age sozinha. Então, tem sempre que estar com o ego ou com o Espírito Santo, certo? Se eu começo a examinar a minha mente, se eu começo a ficar esperta e já começo a ver que
eu ainda escolho um monte o ego, mas tudo bem, né? Tudo bem, eu sou estudante, daí eu vou escolhendo esse ego, mas eu agora eu tô alerta e falo, então tá, tô aqui com o ego. Consigo largar a mão dele agora? Ah, não, porque eu tô morrendo de medo disso, daquilo, daquilo outro, blá, blá. Tudo bem, tudo bem. Mas ao mesmo tempo que eu tomo consciência disso, que eu estou de mãos dadas, ou de braço dado, ou abraçada com ele, sei lá, qualquer coisa assim, né? Então, na hora que eu tomo consciência disso, eu já estou junto com o Espírito Santo. Por mais que isso não seja palpável para nós, visível para nós, porque o ego não ia deixar a gente ficar consciente disso, entende? Então a gente já está. Se não dá para largar o ego agora, não tem problema, tá? Nós vamos nos acostumando com a ideia de que não tem problema, ok? Ninguém quer falar nada? Ó, tem que desmutar e falar, tá? Que eu estou olhando para o PDF agora, ok? Ah, então. Aí, oi, Eu amor. sinto que é como você disse, já aconteceu. Para Sim, a gente, para nós separados, é um instante santo. sim, isso Mas, na mesmo. realidade, o instante santo é eterno. Já aconteceu. O que você procura aqui já é seu. Está ali disponível. Tá vendo, gente? Não é muito gostoso? Hum. Totalmente disponível. Totalmente disponível, né, Gustavo? É assim, ó, é isso mesmo, gente, tá? Então, muitas vezes a gente vai falando, e eu, né, que vou falando 100% do tempo, mas é isso mesmo, Hugo, por favor, me ajuda. A gente tem que lembrar junto, né, que esse instante está disponível sempre. A única coisa que a gente tem que lembrar eu não consigo escolher agora. Se eu não consigo escolher agora, eu sei que ele está disponível, mas isso já me dá uma segurança, certo, Gu? Tá? Isso me dá uma segurança, isso já me dá assim, a lembrança de que o amor tem que estar aqui, certo? Então, isso vai fazendo com que a gente perca o medo de olhar para o medo, né? E vai sabendo, bom, se está aqui, então tá, né? Se o instante santo já é meu, então tá bom. Então eu vou vendo conforme eu consigo, certo? Aí, obrigada, hein, Gu, tá? É Fala. sempre escolher outra vez, né? Sempre, sempre, sempre. Isso, sempre, sempre, sempre. Bastou a gente estar meio esquisita, sempre, sempre, sempre. Vamos Ficou escolher. esquisito, escolhe outra vez. Ficou esquisito hoje. Por isso que é um instante, né? Aham, isso mesmo. É um instante de constante escolha, até Isso, você não precisar escolher mais, porque já é. isso, porque já é, né? Que vai ser, então, é isso mesmo. Ó, vamos juntar isso, que é aqui o pedido da Rita aqui. Ó, ele fala dos grandes raios brilhantes, né, que substituem o corpo. Ela pediu para a gente falar sobre isso. É uma expressão, tá bom? É uma expressão, é uma forma didática de falar, tá bom? Que o corpo já não vai mais ter nenhum significado para a gente, né? Quando a gente aceitar, né, que esse instante santo já é nosso, que esse instante santo está acontecendo agora. Então, aí nesse sentido, é assim, nós não vamos ver mais por um instante, na verdade, né, como diz o curso, por um instante nós vamos ver raios brilhantes, mas é uma forma de expressar, porque a hora que a gente realmente aceitar que só Deus é real, aí nós vamos estar já dentro do mundo feliz do Espírito Santo, né, num contexto de olhar o mundo das formas exatamente como ele é, mas totalmente perdoado, né, sem mais nada, sem nenhum significado ou nenhuma importância para nós. Então, os grandes raios substituíram os corpos, uma forma didática de falar, né? E a gente teria que, sim, todo mundo é luz, então, ou nem é luz, né? Porque na unicidade, uma coisa que a gente não consegue entender, né? Com a mente pensando dual, mas esse estado da mente de unicidade, então, todo mundo é luz, todo mundo é igual, tá? Mas não é nem luz, né? A gente não sabe o que que é exatamente. Vamos lá, deixa eu só voltar aqui.
Mais alguma coisa, moçada? Alguém quer falar? Fala. Eu sinto também que aqui me lembra a frase de Jesus: no princípio era a luz. É, isso. Tudo é luz. Tudo é E luz. essa luz está no instante santo. Exatamente. Quando você está no instante santo, as imagens e os pensamentos acabam. E o que fica? Você reparar bem, fica a luz. Exatamente. É como você está no ambiente, você vai tirando todas as coisas que você está vendo aqui em sua sala, em seu quarto, em tudo, em tudo. O que é que vai ficar no só a Aham. luz? Só luz? O que é que tem entre mim e você na tela? Passe a mão assim que você vê que é a luz. Quer pegar na luz? Faça assim. É quase que pegável a luz. Isso, é quase que pegável, mas é um estado que a gente vai alcançando, né? Lembrando disso, a gente vai alcançando aos poucos, porque Instante a instante. isso, Instante a instante. instante a instante. Muito obrigada, Gu, tá? Instante a instante. Então a gente vai lembrando que a gente vai fazendo isso toda hora, né? A todo instante. E então não tem, a gente não tem que brigar com a nossa mente, né? Nós não temos que brigar com ela porque a gente não está aceitando, né? Não ver os corpos, sabe? Não está aceitando ver a luz. A gente só vai falar, bom, agora não dá. E quanto mais gentil a gente conseguir ser com a gente, mais facilmente nós vamos aprendendo isso, ou aceitando, né? Certinho? Ó, vão me interrompendo, por favor, tá? Vamos lá. Aqui, então, assim, ainda, né, no parágrafo 1, ele fala aqui na sentença 5, né? Uma vez que o tiveres aceito como a única percepção que queres, é isso que eu queria chamar muita atenção de todo mundo. Olha, é, nós queremos, na realidade, nós queremos, né? Porque o instante santo já está aqui. Então a gente quer isso, a gente quer essa percepção, mas a gente ainda não consegue ter essa percepção 100% do tempo, né? Nós não queremos esse instante permanente ainda, tá? Mas então nós vamos conseguindo isso por meio do perdão. E esse perdão que o curso ensina, que é o perdão verdadeiro, né? De olhar para outra pessoa e saber que ela é uma projeção nossa, né? Não uma projeção minha, Maria Amélia, né? Da Maria Amélia, mas é uma percepção nossa, porque se não fosse assim, eu não estaria percebendo, né? Eu não estaria vendo a outra pessoa, nem tendo opiniões sobre ela, tá bom? Então, quando a gente quiser, né? É um estado mental, tá? Ter essa única percepção do instante santo, então isso vai ser traduzido pela parte, traduzido em conhecimento, pela parte que o próprio Deus desempenha na expiação. Ele só está dizendo ali, ó, aquilo exatamente que o Gustavo falou, ó, tá aqui. Ele só vai mostrar isso para gente. Então, todo poder é nosso, tá? Todo poder de perceber com um ou com outro professor é nosso. Só que a gente vai resgatando isso aos poucos, vai perdendo o medo, porque, assim, por que que o instante santo está aqui, né, no contexto de aceitar Deus como única realidade, e a gente não aceita, não está nesse estado mental, ou pelo menos acha que não está nesse estado mental, tá? Porque a gente ainda tem medo do amor, a gente tem medo de Deus, e é isso que o curso explica, né? E a gente tem medo de Deus porque a gente tem medo de uma fantasia nossa, né, de que nós realmente nos separamos de Deus e de alguma forma ele vai se vingar, vai ter uma reviravolta aí. Então, tudo isso está escondido na nossa mente, muito lá atrás, e ele vai trazendo isso, essa lembrança que nos amedronta, por meio dos nossos relacionamentos, tá? Então, se você resolveu que um curso em milagres é o seu caminho, é por meio dos relacionamentos com as outras pessoas e com as situações que a gente vai trazendo isso, e aí a gente vai perdoando.
Tá claro isso que eu estou falando, gente? Ó, tá escrito Windows aqui, tem uma mãozinha levantada. Agora que eu vi, porque eu tava olhando o PDF. Pode falar. Bom dia. Bom dia. Eu não estou sabendo, para variar, mexer aqui, né? Então, dentro disso que você está falando, eu Como que é seu entendo nome? também. Silene. Silene. Oi, Silene, pode Isso. falar. É. Então, eu entendo também que o instante santo é o instante, que nem você falou, que a gente percebe que estava no ego. Nesse milésimo de segundo, a gente não, né? Essa ligação é cortada e abre-se espaço em nós para ouvir o Espírito Santo. Então, eu entendo que a prática é praticar, perceber, perceber, e quanto mais percebermos, mais espaço entre pensamento, que é pensamento cego, que é o ego, né? E o Uhum. pensamento real, que estão chamando que nem de luz, né? Para a gente perceber, o perceber cria um espaço e isso vem. E vem como? Como uma sensação agradável, né? É Isso. assim que eu entendo, né? Ó, aí, deixa eu te falar, Silene, eu não sei se você estava aqui logo no comecinho, que foi quando a gente Tava, começou a falar sobre as duas formas com que o Jesus fala do instante santo, né? tá, Então, essa sim, forma da gente estar aqui escolhendo, né? Que nem você falando, o Gustavo reforçando isso, né? Então, assim, ó, essa forma de falar é uma das formas de falar. Então, o instante santo aqui é a todo momento e ele já está aqui. Nessa sessão, o Jesus está falando de forma bem assim mais abrangente da outra maneira dele falar, né? Que de mostrar para gente que o instante santo é um estado, né, mental onde nós vamos aceitar que só Deus é real, né? Que então aí e que tudo aqui não passa de uma projeção, por isso que é uma ilusão, tá? Então é exatamente isso. Esse movimento que você está descrevendo e que o Gustavo falou, olha, esse movimento está aqui agora, a todo instante está aqui, é nosso já, é nosso. Parece acontecer com o tempo passando, porque o tempo também é uma, como fala, uma estratégia, né, do sistema de pensamento do ego, certo? Então parece que o tempo está passando, então parece que eu estou escolhendo, mas na verdade a gente já escolheu, né? A gente já escolheu. É difícil para nós, e eu não gostaria de entrar muito nisso aqui, porque muita gente que assiste às nossas reuniões é bem iniciante, e isso não fica muito claro, sabe? E é difícil até para nós aceitarmos que esse mundo já acabou, não é? Então, assim, olha, o que nós estamos fazendo agora é repetindo a diminuta e louca ideia, e então nós repetimos a escolha pelo instante santo a todo instante, certo? Então é difícil, eu gostaria só que a gente. Mas é isso, do jeitinho que você falou, né? A gente vai abrindo a percepção para largando, né, a mão do ego, que é tudo simbólico, lógico, né? Eu largo a mão do ego e pego a mão do Espírito Santo, claro que isso é simbólico, mas é uma escolha mesmo. A gente vai se acostumando a olhar para dentro e vendo que existe essa escolha e que essa escolha ela é melhor para nós, tá bom? Melhor para todos, lógico, né? Mas ela precisa ser bem boa para a gente, senão nós não vamos escolher. Tudo bem? sim, obrigado. Eu que agradeço. Né? Oi, fala, Clara. Oi, eu estava pensando aqui, eu fico também pensando como tudo é tão perfeito, né? Faz umas semanas que eu não consigo vir, aí eu fico meio aflita, fico querendo, mas é como se a gente tivesse todo mundo que está aqui, porque a gente está, no fim, né? Conversando lá dentro da minha cabeça e chega aqui e a gente só verbaliza também as coisas, né? Lá no começo da conversa, você falou uma coisa assim, que essa parte aqui ele fala com a gente como se a gente já soubesse de tudo, né? Uhum. E esse ponto do instante santo, assim, às vezes eu penso que ele fala porque a gente sabe, né? A gente não Uhum. lembra. Mas é como se fosse assim, uma tentativa também de, no meio, não é uma tentativa, mas tenho pensado muito nas emoções que a gente tem também, né? Esses dias eu
ouvir um vídeo em que você fala, a gente se emociona, depois a gente começa a se emocionar um pouco menos, a gente sente um pouquinho de falta, né, dessa sensação um pouco mais mística. E aí eu fiquei pensando assim, é uma questão do tempo, isso que o Gustavo falou também, tá aí o tempo todo, mas como é que... Aí vem a confusão de níveis, né? Tá aí o tempo todo, mas eu ainda não escolhi o todo, já, porque tô aqui, né? Tô desse corpo, tô vivendo, tô bebendo água, tô fazendo as coisas, mas já tá ali o tempo todo. E uma coisa que você me falou nos outros encontros, que é esses pontinhos de intenção, né? Que é esse Sim, lugar da consciência. Então, que isso que a gente vai juntando. E quando ele fala nesse nível do instante santo total, e que parece que ele está falando uma coisa que a gente já sabe, é porque pode levar a gente para esses pontinhos, né? E realmente o tempo é uma estratégia muito sofisticada. Porque sim. como pensar isso fora do tempo? Aí que a gente tem que ter a humildade de admitir. Eu não sei o que é mesmo. Então, eu preciso confiar nos pontinhos, né? É. E não ficar tentando agarrar esse negócio de todo, porque agora que eu tô entendendo, Maria Amélia, esse negócio de Java, porque daí eu tô no ônibus e eu falo, tá bom, então eu vou trabalhar com o corrimão agora, porque eu não tô dando conta de trabalhar com uma relação que está me impactando muito. Então, deixa eu olhar para o motorista, ou deixa eu olhar para um objeto dentro do... Às vezes, para um objeto é mais fácil. E não Isso, deixa de ter uma relação, porque tem um significado, né? Tem um passado. Se claro. tem o tempo é ego. Todas as situações, né, e todo o conjunto de pensamentos que a gente tem é uma relação, né? Por isso que ele chama situações de um relacionamento. E assim, e isso é importante, porque se você respeita que agora você não consegue, que agora, que nem a gente estava falando, tem um monte de gente que dá um tempo de um curso em milagres, e isso é saudável, né? Isso é saudável, porque muitas vezes a gente não dá conta. Aliás, muitas pessoas não dão conta de forma literal mesmo, porque um curso em milagres, ele não pode ser assim definido, né? Como um curso para você aprender o amor ou para você ir pelo amor. Um curso em milagres é para você olhar para os medos e ver que eles não têm sentido porque eles foram feitos por você, e a partir do momento que isso é desmanchado, então cai mais uma barreira para mostrar para você que você e tudo que você pode perceber é realmente luz, não é? Então, é nesse sentido. E muitas vezes a gente não dá conta. E não tem problema, porque dentro da gentileza, né, do Jesus, dentro dessa gentileza absoluta, que nem é deste mundo, a gente vai devagar e vai olhando mesmo para esses medos, até, assim, para os medos que a gente dá conta, né? Até a gente lembrar que eles foram feitos por mim, e se eles foram feitos por mim, eu posso desfazer, né? Então, isso é muito diferente para nós. E é muito difícil, porque, puxa vida, como é difícil olhar para alguns medos, não é? E cada medinho que a gente tem representa o medo que nós temos de Deus. E aí, cada instante santo que a gente aceita é mais um instantezinho, mesmo que eu tenha que olhar para a mesma situação 1.999.000 vezes para uma mesma situação, mas a cada vez que eu olho, ela desmancha aquela percepção, ou significado, né, ou um tanto mais de medo, que é realmente uma parede contra o amor. Né, é uma parede para me defender do amor, tá? Então, e isso e precisa ser aos poucos, e precisa ser com essa gentileza mesmo que você acabou de descrever, que é o que o Jesus pede aqui no curso dele, né? E como a Silene disse, a cada vez que você faz isso, se abre um espacinho, né? Se abre um espacinho na sua mente. E o ego é esperto, muito esperto. Ele vai usar tudo, qualquer coisinha para te falar que você é uma porcaria, né? Mas o Espírito Santo é mais esperto. A cada vez que a gente abre um espacinho dele, o cara não perde tempo.
sabe? Ele também corrige a nossa mente em relação a isso que a gente está pensando, né? Tá? Meninos, deixa eu dar uma lidinha aqui no chat, porque senão eu vou, depois vai passar. O Rodrigo não está aqui, ele que fica me apontando, ó. Estou retornando, a Sônia, né? Estou retornando agora para o curso porque a autocobrança estava forte. Estava num grupo que fazia um curso como uma igreja, cheia de dogmas e regras. Eu tinha medo até de participar. Aqui eu me sinto leve. Que bom, fico feliz, Sônia, fico feliz, viu? A Pilar está falando, por exemplo, quando a gente fica com raiva ou magoado em algum comportamento, como nós saímos do ego, nós vamos para o instante santo. E isso, vamos lá. Podemos chamar realmente isso de instante santo. Gente, um curso em milagres, ele veio para ajudar a gente a corrigir a nossa mente a respeito dessa crença absoluta na separação, certo? Mas não está sob controle de ninguém. Assim como a Bíblia, né, nunca esteve sob controle de ninguém, o curso também não está. Então, cabe a nós, cada um de nós, escolher o que é, assim, saber discernir, né? Você se propôs a estudar alguma coisa para corrigir a sua mente no mal-estar. E então, agora, nós não temos, né, nenhum controle. E muitas pessoas podem distorcer, e elas não são más. O que acontece é que o medo impera, né? O medo realmente é a substância deste mundo. Então, fazer isso, mas você tem discernimento, então você discerne o que é melhor para você. Não é diferente de um relacionamento próximo, de uma pessoa próxima a você, que pode ser romântico, pode ser de amizade, não é diferente. Então, assim, as pessoas, pode acontecer, lógico, das pessoas distorcerem, né? Uma vez eu encontrei um pessoal que, eu não sei se todo mundo conhece, né? Mas o Ken Wapnick foi o grande professor desse curso e ele ficou com, assim, linha a linha junto com a Ellen. Foi ele que ajudou a dividir em capítulo, subcapítulo, porque o texto era um texto só. Então, ele fez um trabalho impecável sobre o curso, né? Tem alguns alunos aqui, tem o Gustavo de prova também, né? Todo mundo que conhece o material do Ken. E uma vez eu encontrei um grupo de pessoas que falou que o Ken estava errado, que a interpretação dele estava errada. Então, assim, não tem o que fazer. Mas quando eu olhei, eu pensei, né? O primeiro ímpeto é você falar, ficou maluco? Né? Falou, tá doido? Né? Olha lá. Mas depois você lembra que, né? Ego é ego, moçada, não vai ter jeito, sabe? Então, o que vai acontecer? A gente vai olhar para isso e vai lembrar que mesmo essas pessoas que distorcem, sabe? Vamos dizer assim, né? Que distorcem a metafísica, que se enganam, não é que elas distorcem, elas estão também enganadas pelo ego. E se elas estão aqui, vamos falar um pouquinho disso só, tá? Sem entrar no... Mas se elas estão aqui e eu me encontro com elas, este é o meu roteiro. O que eu tenho para fazer com isso? Eu tenho para olhar que eu também ainda não acredito nesse Jesus. Entende? Eu também não acredito totalmente nele. Eu também caio na lábia. Eu posso não cair na lábia do ego, né? Exatamente como essa pessoa ali que eu estou vendo. Mas, de qualquer maneira, eu caio de outra forma. Então, na forma, tudo muda. Tudo muda. Mas o conteúdo é o mesmo. E se eu deixar assim, sabe, que horror, olha isso, olha aquilo outro, eu também estou me afastando, né, de olhar para os meus próprios medos. Aí a gente pode lembrar assim, ó, o curso não é nosso, o curso não é meu. Então, o autor do curso, brincando com vocês, né, o autor do curso que se vire. Ele já sabia. Ele já sabia que isso ia acontecer. Ele já sabia de tudo. Porque, na verdade, como disse o Gustavo, já aconteceu, né? Então, o que a gente tem para fazer? A gente tem para cuidar, a gente só pode cuidar da gente. Ponto final, tá? Ponto final.
Então, o curso diz isso. Eu sou filha do Ken Wapnick, tá? Assim, ó, todo meu estudo sempre foi baseado na obra do Ken, né? E claro, existe um estudo, eu estudava o curso já há uns 9 anos, sei lá, 8, 9 anos, quando eu encontrei a obra do Ken. Então, tem uma divisória. Só que foi se encaixando aquilo que eu já sentia em algum nível, né? Então, isso foi se encaixando. Tudo que o Ken me explicou, linha a linha, foi se encaixando, tá? Ó, eu vou pedir para vocês, porque assim, ó, como eu estou sozinha, eu vou ler o chat agora, mas se vocês puderem, desmuta e fala que vai adiantar para a gente, tá bom? Porque senão a gente vai... comentário dessa parte também do livro. E assim, né? A gente não confia no Espírito Santo, que ele consegue fazer mais que o ego, que ele é mais perto que o ego. Então, se em outro lugar o ego está interpretando o curso, ou qualquer coisa que seja, de alguma outra forma, confia no Espírito Santo. Deixa ele dá jeito. Isso que você falou, né? Não foi Jesus que veio inventar esse livro, agora deixa com ele. Deixa com ele. Cabe a gente a confiar, né? Mesmo assim. Isso, então. Tá e tudo no caminho. Isso mesmo, Clara. E ó, só uma coisinha, e deixar para que o Espírito Santo cuide disso também é um instante santo, tá? Literalmente é um instante santo, porque a gente está fazendo aquilo que o Gustavo falou, ó, tá aqui, ó, aceita, tá bom? Porque não é meu mesmo, né? O perdão, aliás, não é feito por mim, não é? A Lívia está falando assim, ó, eu convivo muito num ambiente de trabalho com irmãos evangélicos, e as coisas que eles falam desculpa, me incomodam muito ainda. Significa que eu ainda dou significado para essas crenças inconscientemente, né? Eu tento debater e argumentar, mas nem eles mudam de ideia e eu ainda fico mal. Mãos dadas com o ego. Uhum. A nossa crença em Deus, um Deus insano e o medo dele. Olha, amores, é assim, viu, Lívia? É difícil, mas eu acho que eu já falei para vocês, né? E também tem algumas pessoas aqui de prova, a Rita, por exemplo, né? Que me conhece muito de pertinho. Então, assim, sempre que vocês forem falar de um curso em milagres, tentem estar, né, num ambiente hierárquico. Olha, eu aqui eu vou chefiar o nosso grupo de estudos, por exemplo. Não é uma questão de separação, não é uma questão de dizer, eu sou melhor, não é nada disso, tá? Mas é de seguir uma ordem. Porque senão, o que fica? Fica igualzinho o que você está fazendo, Lívia, sabe? Aí, ó, eu argumento, o outro argumenta, e sempre a gente parte de um ponto que é a nossa crença. E nesse ponto que você vai seguir, você vai estar certinho, tá? Você vai estar certinho. O outro também. Ele pega um ponto e leva dentro da coerência dele, né? Então, não discuta, mesmo porque, assim, se você não está nesse ambiente hierárquico, dentro de colegas ali, vai acabar ficando uma confusão, como se a gente estivesse discutindo num bar, tá? Então, tenta fazer isso. Eu saio daqui, como a Rita bem me conhece, eu saio do nosso ambiente de aula e finjo que eu sou normal, você acha? O Gustavo conviveu aqui com a minha família, né, também, e viu que ninguém estuda um curso em milagres, tá? Da minha família. Ninguém escuta, ninguém estuda. E nada, gente. Qual é o problema? E nada. Porque o curso é só para mim. Não sei se vocês souberam, que Jesus escreveu só para mim. Entendeu? Tá? É assim, ó. É melhor ficar calada. É melhor, Lívia, porque assim, ó. Você vai olhando para o nível de medo que eles têm e vai também vendo o nível de medo que você tem. E nesse ponto, qual é o problema? A gente ainda tem muito medo, né? O Ken Wapnick, que acho que eu falei isso com vocês, né? Ele falava assim: nossa, você está aqui com medo, né? Quer dizer que você escolheu o ego? Ah, tá. Que novidade tem nisso? Qual é o problema? Pronto, escolheu o ego. E daí? E daí? E daí nada. Por quê? Porque, como vocês falaram, né?
acho que foi a Silene, o Gustavo, sei lá, escolhe outra vez. Pronto, sabe? Escolhe outra vez. Nada vai mudar nesse mundo a não ser a sua percepção. Ponto final, tá? Que é outra barreira para várias pessoas que não é assim, elas não aceitam, né, o curso, porque tudo o que a gente tem aqui neste mundo é feito por nós é muito importante para nós ainda. Então a gente quer achar alguma coisa boa, a gente quer achar algum conserto aqui, a gente quer. E isso, quando a gente descobre que o Espírito Santo não vai consertar esse mundo, sabe? Porque ele não é incoerente com aquilo que ele está ensinando para a gente, né? Ele não vai consertar esse mundo. Então a gente fica, como assim? Né? E as minhas dificuldades? Né? E os meus problemas? E aí, aos poucos, devagar, Ju? Então, bem devagar, eu vou aceitando que os meus problemas no dia a dia, eu não vou mudar minha vida, eu não tenho que ir para lugar nenhum, eu não tenho que ir eu não tenho que me encontrar com estudantes para eu estudar, porque o curso foi feito só para mim. Agora, quando eu me encontro, que nem a gente está fazendo aqui, né? O curso também foi feito só para mim, certo? E é um autoestudo. Só que quando eu estou com vocês, continua sendo um autoestudo, porque eu aceito que vocês são uma parte de mim, tá? E qualquer dificuldade que um de vocês tenha, ela é minha também. Por isso que eu vivo repetindo, não existem perguntas básicas nesse curso. Porque se ela aparece para mim, está dentro do meu contexto. Dentro do meu contexto, é minha também. Tá? E aí, nesse ponto, nós vamos diminuindo a desigualdade. A gente não vai... a gente vai vendo, na verdade, a igualdade. E sentir a igualdade com todas as coisas, na verdade, é um desmanche do medo. E quando vai desmanchando o medo, vai corrigindo a minha mente, sabe? Da percepção passando para o conhecimento, mesmo que seja só um pouquinho, né? Só um pontinho, só um pouquinho, e depois outro pouquinho, tá? E aí a gente tem que ficar um tantinho mesmo dentro da humildade, e lembrar que a gente não sabe, né? Por mais que a gente teorize sobre isso e pratique, né? E pratique tudo, mas ainda não consegui largar o corpinho, ainda não consegui deixar de dar importância para este mundo aqui. Não tem problema, tá? Não tem problema. Meu investimento no mundo vai diminuindo devagar, tá certo? Sempre devagar. Mais alguém? No fim, a gente, de leitura mesmo, não tem muito pouco, mas é exatamente isso que a gente está falando, que está falando nessa sessão, tá? Ó, desmuta aí, que eu não estou vendo agora eu estou olhando para o PDF, tá? Ainda no parágrafo 1, ó, na sentença 6, não na última. Portanto, nisso não haverá demora assim que estiveres pronto. Deus está pronto agora, mas tu não estás. Certo, Gustavo? É o que o Gustavo falou aqui, tá? Então, Deus está sempre pronto agora, porque o instante santo está aqui, certo? Não vai ter demora quando a gente estiver pronto. Pronto, acabou, né? Aí, assim, completando esse final do 1 aqui, né? No 2. Nossa tarefa não é senão a de continuar tão rapidamente quanto possível, percebam a gentileza, tão rapidamente quanto possível o processo necessário de olhar diretamente para toda interferência e vê-la tal como é. Interferência para ver tudo, né, sendo raios de luz, sendo luz, pegando a luz, certo? É medo. Aqui, o nome interferência pode ser substituído por medo. Então, olha, a nossa tarefa não é senão de continuar tão rapidamente quanto possível, na gentileza, o processo necessário de olhar diretamente para todo medo e vê-lo tal como é. O medo é só uma invenção, tá? Uma invenção. Que mais? É impossível reconhecer como totalmente sem gratidão aquilo que pensas que queres. Ó,
ele está falando da confusão aqui que a gente faz, tá? A gente ainda escolhe o medo e pensa que a separação é o que nós queremos. É isso que ele está falando. Então, às vezes, a gente fica confuso mesmo. A gente pensa, assim, como que eu vou abrir mão de tudo isso aqui? Como que eu vou abrir mão de conviver com as pessoas que eu gosto, fazendo coisas que eu gosto, achando, sabe, achando coisas boas nesse mundo? Isso é assim ainda, né? Isso acontece ainda na nossa mente. Ok? Então ele está falando, ó, você não vai ficar tão totalmente sem gratidão, você só precisa reconhecer que não é este mundo que você quer, tá? Então ele diz, ó, aqui, o corpo é o símbolo do ego, né? É o símbolo mesmo da aceitação da crença na separação. Assim como o ego é símbolo da separação, tá? O ego é individualidade. E ambos não são mais do que tentativas de limitar a comunicação e fazer com que ela seja impossível. Em várias passagens, o curso fala que o corpo é o símbolo do ego, claro, né? Tá bom, porque ele ele simboliza o ser individual. Mas, se a gente mudar o propósito do corpo, mudar para o propósito do Espírito Santo, ele passa a ser um canal ou um veículo de comunicação, ok? E aí, a gente fala, mas como, né? Mas como assim e tal? A verdadeira comunicação é na mente, tá certo? A gente não precisa brincar com isso, é na mente, ponto final. Então, aquilo que eu estou pensando de você, na verdade, eu estou reforçando em mim. Então, essa é a comunicação, tá? E eu não sei se isso fica claro para todo mundo, que se vocês quiserem me ajudar, né, porque às vezes fica mais claro quando outra pessoa fala de outra forma. Mas aí, o corpo, a gente começa no lugar onde a gente pensa que está, né? Então, deixa eu pegar alguém para Cristo hoje, quem que eu vou pegar? Pode ser a Edna, pronto, né? Já falei mal do Gustavo, hoje vou falar da Edna também. Mas tem vários que eu posso pegar ainda no pé, certo? Aí, ó, então, a Edna fez alguma coisa e isso, sabe, às vezes não foi nem para mim, né? Mas aí eu penso, nossa senhora, pelo amor de Deus, sabe, estudante de um curso em milagres há tantos anos fazendo um negócio desse, né? Ou falando um negócio desse, pensando um negócio desse. E aí eu começo a olhar para isso. A perceber que eu estou pensando isso, eu estou pensando dessa forma. Eu posso dar um toque para a Edna? Olha, não foi legal o que você falou para a Rita, né? Então, assim, ó, vou lá, não foi muito legal isso que você falou. Mas eu posso também falar para a Edna assim, ó, você viu o que você falou para a Rita? Tá? Você viu? Olha lá, olha o estado que ela ficou, tá? Então, aí a minha comunicação vai estar entroncada. Eu me esqueci completamente que nós três envolvidos, eu também, tá? Nós três envolvidos. A Edna, porque atacou, a Rita, porque se defendeu, e eu, porque fiquei brava. Tudo é ataque, tá? Tudo é ataque. Então, eu me esqueci. Pode ser que eu não consiga falar com a Edna, porque, sei lá, porque eu tenho medo dela, ou então porque eu não vou encontrar com ela, mas a comunicação é na mente. Mas se eu puder, né, o que eu vou lembrar? Eu, a Edna e a Rita, eu nunca me excluo, porque se eu me excluir, fura tudo, fura todo o nosso raciocínio de um curso em milagres. Então, mas eu vou me lembrar que eu, a Edna e a Rita, estávamos ligadas aqui, né, com medo. Nós três, junto com o ego, cheias de medo, tá? E aí, então, eu vou desmanchar na minha mente a bronca que eu fiquei da Edna, o dó que eu fiquei da Rita, eu vou desmanchando na minha mente, sabe? A minha necessidade de julgar e condenar, de ver um culpado e uma vítima. Então, tudo isso acontece na mente. Se eu conseguir me comunicar com a Edna e com a Rita, né? Eu posso me comunicar, aí eu comunico, eu não acuso e nem reforço. Não acuso uma de atacar e não reforço o vitimismo da outra, tá? Então, essa comunicação eu consigo fazer com o corpo, que é falar, que é, né, ou ter uma atitude.
mas a verdadeira comunicação é na mente. E aí tudo pode acontecer, porque não sou eu mesmo que tenho controle. Ah, não sou eu. O que elas vão fazer com isso não é um problema meu. O meu problema é desmanchar tanto o julgamento, né, de vilão da Edna, quanto o julgamento de vítima da Rita, ok? Esse é o meu problema, isso é o que eu tenho que fazer, se eu quero mesmo estudar um curso em milagres, e esse é o meu relacionamento com elas, tá? E comigo mesma, ok? Meninos, eu preciso acabar sempre esses encontros agora de última hora, e a Maria, é da Ju, porque Maria, eu preciso terminar agora, viu, Pilar? Escreve para mim a sua ah, pergunta e a gente fala na semana que, daqui a 15 dias. é super rápido. É que esse treino que você acabou de falar, às vezes a gente tem que fazer várias vezes para a mesma pessoa. Só isso. Muitas vezes, tá bom? Muitas vezes. Uma hora eu vou contar para vocês de algumas situações que eu já tive que olhar milhares de vezes. Mas, ó, super, super obrigada por vocês estarem aqui, tá? Muito obrigada pela companhia. E a gente se encontra, tá? Daqui a 15 dias. Talvez a gente possa voltar nesse mesmo trecho, porque faltaram umas coisinhas que eu acho que são importantes para a gente ver, tá Ah, bom? tá. Eu queria saber só se em dezembro ia ter encontros. Vai ter? Em dezembro Até vai. dia 16. Ah, então só vai ter um, Eu acho que sim, né? Hoje é dia 18? Não. Dois, isso, é. A gente tem mais um, e E se aí, você dia 16, fizer encontro presencial também, avisa com um pouquinho de antecedência para a gente se claro. organizar. Tá bom? Não, claro, pode Obrigada. deixar, né? Ainda Obrigada. mais porque tem gente de Beijo. longe. Por exemplo, eu nunca dispenso a companhia do Gustavo, né? E ele vem de longe. Então, ó, Ah, então, tá bom? Ó, tá gente, bom. beijos para Beijo, todo mundo, obrigada. viu? Tá? Muito Tchau. obrigada, tá? Maria. Bom dia, bom Até. dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Luz. Tchau, tchau, gente. Obrigado.